Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez aqui. Hoje quero comentar sobre Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, que é um grande filme de aventura e fantasia, mas também irei comentar sobre a minha percepção em relação a aventuras, especificamente os filmes que lidam também com altas doses de fantasia. Então, sem mais delongas, pegue a sua espada, porque é muito perigoso lá fora. Dungeons and Dragons é uma clássica aventura, digna do cinema. Aqui, com computação gráfica, locações reais, animatrônicos engenhosos e muitas fantasias. E se um filme tem a proeza de colocar animatrônicos e pessoas fantasiadas, tem total meu respeito. A produção resgata um certo sabor esquecido no tempo, aquele espírito de aventuras como Willow, Princesa Prometida, Stardust e Piratas do Caribe. Por muito tempo associamos aventuras fantásticas com histórias grandiosas e ambiciosas, com exemplos como Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Mas nem sempre foi assim. É possível você ter uma história descompromissada usando de aspectos da fantasia e da aventura. Eu costumo dizer que existem 3 regras para você ser bem-sucedido nesse tipo de narrativa: carisma, senso de aventura e criação de mundo. O carisma pode ser construído pelo mundo, por ideias ou pelos atores. Fazer daquilo que estamos vendo ser envolvente. Stardust e Piratas do Caribe faziam isso muito bem. Personagens típicos em grandes arquétipos clássicos de fantasia e aventura, porém, ainda assim, feito com muita paixão. E com mundos ao redor dos personagens totalmente interessantes. Já a criação de mundo eu vejo de forma diferente a ter um mundo carismático. Se trata de como você modela aquele mundo dentro de uma coesão específica. Warcraft, por exemplo, cria muito bem o seu mundo, mas falha em tornar os personagens e o mundo carismático, além de que não parece ter um bom olhar para a aventura. Muito devido ao pensamento da produção e à própria direção. Claro que muito disso aqui que eu estou falando é a minha perspectiva. Eu não sou um professor aqui sobre aventuras fantásticas. Eu enxergo de certa maneira. Estou passando aqui a minha visão de como eu enxergo essas histórias. O que nos leva até Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, é a nova adaptação do jogo de RPG da Hasbro. Produzido pela Paramount, o novo filme tem no elenco Michelle Rodrigues, Justice Smith, Chris Pine, Hugh Grant, Regé Jean Page e a talentosíssima Sophia Lillis. Na trama, o bardo vivido por Chris Pine embarca em uma missão para resgatar uma relíquia mágica para ressuscitar sua esposa e recuperar a confiança de sua filha. Ele se une então a um grupo de aventureiros, lutando com dragões, desvendando calabouços, fazendo parcerias e realizando as mais caóticas, atrapalhadas, perigosas aventuras. O filme tem direção de John Francis Daley e Jonathan N. Goldenstein, que antes fizeram o fantástico e um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, A Noite do Jogo. Eles dirigem muito bem, construindo os segmentos de ação e aventura, lidando com a fantasia em uma ótica que parece muito com Monty Python com senso de perigo. Existe uma certa aura espalhafatosa, uma negação ao realismo, mas não à verossimilhança, criando designs incríveis, porém tudo com esse tom leve, jocoso e contagiante, além de ter no elenco uma força incrível. O elenco inteiro brilha em tela. Chris Pine exala carisma e as dinâmicas entre Justice Smith e Sophia Lillis são divertidíssimas. Michelle Rodrigues é cheia de presença em tela, complementando cada segmento através da sua atuação corporal, e ainda tem Hugh Grant e Regé Jean Page roubando a cena sempre em que aparecem. Dungeons and Dragons se baseia no clássico RPG de mesa, e um fato desses RPGs
é que por mais que sigam uma orientação do mestre, as ações dos personagens moldam a jornada do grupo. E essas ações podem ser tão espertas como também estúpidas, depende muito do seu grupo de RPG. Eu considero que a raiz do RPG está na forma como os rumos vão se alterando e também na diversão entre amigos. A dupla de diretores entende muito bem disso aqui nesse filme e coloca um certo tom de farsa, de exagero no humor, da mesma forma como eles fizeram em Game Night. De maneira simplificada, é um Monty Python com senso de perigo, ou um tipo de Guardiões da Galáxia de fantasia. Esse clima de humor está todo lá, com as reviravoltas da trama e o universo de fantasia servindo como um veículo para as performances dos atores e atrizes. O trunfo maior está em como captura essa fantasia e a aventura. Ele captura uma certa magia clássica de blockbusters. Acaba trazendo muitas memórias de Sessão da Tarde, tanto pelo tom da história, como pela forma como enxerga o modelo de produção aqui, usando de plasticidade no visual, trabalhando efeitos práticos e abraçando toda a glória do cinema fantástico. É um filme que entende o potencial do não realismo e da fantasia, mas também abraça toda a energia de seu elenco, tornando essa uma aventura que é tão digna das telonas do cinema, como também é digna de uma sessão da tarde prazerosa. É de várias maneiras um filmaço, merece a sua atenção, merece a sua curiosidade para conferir esses personagens, essa aventura, os conflitos que eles têm que lidar, a forma como resolvem as situações, e isso vai alterando drasticamente os rumos da história. E sim, não vou dizer que não tem defeitos, ele tem alguns probleminhas em algumas fórmulas melodramáticas, em como usa o drama. É um tanto funcional para chegar onde o filme quer chegar, mas não seria tão necessário ter esses momentos dramáticos, por assim dizer. E aí acaba sendo, para mim, ele ficando um tanto abaixo do Piratas do Caribe e do Stardust que eu mencionei aqui. Mas ainda assim, é diversão contagiante, com personagens incríveis, engraçados, divertidos, um mundo vibrante para os nossos olhos e repleto de efeitos maravilhosos que dão vida a tudo que está na tela. Filmes de aventura precisam capturar uma magia, uma mística, que sim, não é algo fácil de capturar essa ideia, esse conceito, mas eu acredito que Dungeons and Dragons consegue capturar essa energia. E apesar de ter feito uma pouca bilheteria, eu tenho esperança para a franquia. A Hasbro fez um acordo com a Paramount, então acho que eles têm um pensamento a longo prazo para Dungeons and Dragons, então talvez teremos uma sequência. Tudo dependerá, é lógico, né, do mercado home video, que ele está entrando em breve, ou já entrou no momento que está lançando esse vídeo, e eles têm até mesmo uma série para Paramount Plus, também aproveitando o potencial de Dungeons and Dragons, que será feito pela mesma pessoa que fez A Família do Bagulho, que eu não sei se é o mesmo nível de comédia e de talento, mas manter na mão de diretores de comédia, eu acho que é o melhor caminho. Mantenha Dungeons and Dragons sendo uma bobagem, mas uma bobagem criativa, uma bobagem carismática, uma bobagem cheia de coração. Então é isso, meus amigos. Isso aqui foi meu pequeno vídeo destrinchando aventuras e Dungeons and Dragons. E eu espero que tenham gostado. Eu ia fazer uma crítica, eu pensei em expandir para as minhas ideias sobre o que são essas aventuras. Eu comentava um pouco aqui Piratas do Caribe, Stardust, que são exemplos legais e um pouco mais completo do que apenas a minha crítica ao filme em questão. Então, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou do canal, considere ser um apoiador e apoiar a mim, tá bom? Veja no comentário fixado abaixo as formas de me apoiar. E a gente fica por aqui. Até mais e falou!